Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde e vamos mais uma vez estudar aqui a palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de trazer um estudo temático e o título do nosso estudo é o seguinte: Pelos frutos o conhecereis. Então, este é o título do nosso estudo. Jesus Cristo falando para os discípulos. É uma frase de Jesus. Você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. Se ela dá frutos maus, é porque a árvore é má. Se está dando bons frutos, é porque a árvore é boa. Isso tem uma aplicação muito importante, muito forte, meus irmãos, para as nossas vidas. Qual o fruto, ou qual o tipo de fruto que você tem dado a Deus? Qual é o fruto que os homens à sua volta estão olhando? Será que os seus frutos são maus? Será que o fruto que você está dando é um bom fruto? Então, nós vamos estudar um pouco sobre isso. Certa vez, meus irmãos, eu estava evangelizando um jovem e falando de Jesus Cristo, da necessidade de salvação, que ele é pecador, está afastado de Jesus Cristo, que ele precisa de Jesus para poder chegar ao céu. Ele me indagou dizendo, eu já sou salvo, né? Então eu já tenho Jesus, eu não preciso de salvação. Só que tinha um problema muito grande ali. A fala dele parecia ser muito bonita. Se a gente vai simplesmente pelo que a pessoa fala, a gente aceita. Não, você está dizendo que você é salvo. Só que qual que era o problema? Os frutos que ele estava dando. Eu olhava para a vida dele e eu indaguei nele a respeito disso. Era uma pessoa que não queria saber nada de igreja. Era uma pessoa que não queria saber nada do povo de Deus. Era uma pessoa que não queria saber nada da Bíblia, não estudava a Bíblia, não queria saber nada de oração, não queria saber nada que venha de Deus. Era uma pessoa que estava no mundo praticando coisas erradas. Então, participava de coisas mundanas, fazia coisas mundanas, coisas que são pecaminosas. E tinha ali um buraco muito grande entre a fala dele e a atitude dele. Era uma distância muito enorme, apesar que com a boca dele ele dizia, eu já sou salvo, já tenho Jesus, só que com seu dia a dia, com as suas práticas, ele não estava demonstrando isso. Não estava demonstrando uma vida de arrependimento, não estava demonstrando uma vida de consagração, uma vida de devoção. Para mim, estava ficando evidente que não era uma pessoa salva. Ele estava se enganando, dizendo que ele tinha Jesus Cristo, mas não era uma pessoa salva. Jesus Cristo deixou bem claro para a gente. Meus irmãos, nós não conseguimos observar ou enxergar o coração da pessoa. Só que Jesus Cristo nos deu uma diretriz. Ele disse, pelo fruto vocês vão conhecer. Pelo fruto você percebe se uma pessoa ela tem a Cristo ou se ela não tem a Cristo. Então, a maneira, o estilo de vida dela viver, o estilo de vida dela se comportar aqui é uma evidência se ela realmente tem a Jesus ou se ela realmente não tem a Jesus Cristo. Olha só o que esses textos da palavra de Deus nos diz. Eu vou ler aqui primeiro Mateus, capítulo 3, versículos 7 a 11, 7 a 10. Mateus, capítulo 3, versículos 7 a 10, diz assim. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Meus irmãos, nesse contexto, João Batista estava batizando no Rio Jordão. Muitas pessoas iam lá sendo batizadas, confessando seus pecados, reconhecendo que eram pecadoras e havia mudança de vida e João batizava. Mas um certo grupo de religiosos, e aqui o versículo 7 diz que são os fariseus e os saduceus, eles também foram para ser batizados por João. João olhou para a vida deles e não viu bons frutos. Olhou para a vida deles e não percebeu ali o arrependimento, mas eles continuavam na vida antiga. João deu uma palavra dura para eles. João não saiu aceitando todo mundo, mas deu uma palavra dura. Vocês têm que produzir bons frutos, dignos de arrependimento. Aí sim vocês poderão vir. Aí sim eu estou entendendo que vocês são salvos, mas por enquanto vocês são raça de víboras.
porque vocês estão tentando se aproximar de Deus, mas não tem mudança de vida. Meus irmãos, percebo que esse versículo está falando, nós que somos humanos, nós não enxergamos, não conseguimos enxergar o coração da pessoa. Pelo coração a gente não sabe se a pessoa se converteu ou não se não se converteu a Jesus Cristo. Só que nós temos uma evidência, é a evidência externa que você pode observar na vida de uma pessoa. Se ela está andando com Deus ou se ela não está andando com Deus. Isso é uma evidência que nós temos para perceber se uma pessoa é salva ou se não é salva. Olha só um outro versículo também, aí em Mateus mesmo, capítulo 7, versículos 15 a 23. Diz assim, Mateus 7, 15 a 23. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Por enquanto, até aqui. Mais uma vez, Jesus Cristo deixando claro para nós como que você vai perceber se o pregador ele vem de Deus ou se o pregador não vem de Deus. Jesus está falando, pelos seus frutos o conhecereis. Você acha que realmente um espinheiro, você pode chegar lá no espinheiro e encontrar uvas? Você acha que realmente ali entre os cactos você pode ir lá encontrar figos, encontrar uma fruta boa? Daí Jesus Cristo está deixando muito claro, pelos frutos você conhecerá. Se a pessoa não tem Jesus Cristo, ela não produzirá bons frutos, mas se ela tem a Jesus Cristo, isso será automático em sua vida, porque o Espírito Santo está habitando dentro dela. Aos poucos ela vai produzindo bons frutos para Deus e você pode perceber na vida de alguém, no pregador que você gosta de ouvir, se ele é uma pessoa de Deus ou se não é de Deus. Pelos frutos se conhece a árvore. Continuando neste versículo, olha só o versículo 21, Mateus 7. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus Cristo está revelando o que acontecerá no grande dia do grande trono branco, o que muitos chamam de juízo final. Muitas pessoas se comparecerão perante Jesus Cristo dizendo, Senhor, por que eu estou sendo julgado? Por que eu vou ser lançado no lago de fogo? Porque lá na terra eu fazia coisas em teu nome, lá na terra eu expulsava demônios no seu nome, lá na terra eu profetizava, falava da tua palavra, pregava para as outras pessoas em teu nome, lá na terra eu fazia milagres, curas, ajudava as pessoas, tudo em teu nome. Mas Jesus Cristo está dizendo que naquele dia ele vai dizer abertamente para aquelas pessoas, eu nunca vos conheci. Muitas pessoas estão sendo enganadas aqui na terra só porque acham que estão dentro de uma igreja ou estão dentro de uma religião ou porque fazem alguma coisa boa ao nome de Jesus Cristo que elas são salvas. Mas Jesus Cristo está dizendo abertamente, eu nunca vos conheci. Vocês nunca tiveram relacionamento pessoal comigo, nunca me aceitaram como Senhor da vida de vocês, nunca me aceitaram como Salvador da vida de vocês. Aqui Jesus Cristo está deixando claro que nem todo mundo que professa ser crente realmente é um crente verdadeiro. Nem todo mundo que diz ser crente realmente é uma pessoa que se converteu a Jesus Cristo. Pelos frutos se conhece a árvore. Pelo fruto você conhecerá se a pessoa pertence a Deus ou se ela não pertence a Deus. Mais um texto ainda? Olha só Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, eu lerei aqui os versículos 43 ao 45. Lucas 6,
43 ao 45 diz assim: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro, do coração, tira o bem. O mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui você pode perceber da onde você pode ali notar os frutos da pessoa. O que ela tem falado, o que tem saído da sua boca. Tem saído coisas que edificam, coisas que são realmente de Deus, que ali transmite a palavra do Senhor. Daí você pode perceber que é uma árvore boa, que está produzindo bons frutos, mas aquela pessoa que sai palavras da sua boca que não agradam a Deus, que não edificam e que direcionam outras pessoas para o caminho errado, para uma vida de pecado, você pode perceber que é uma árvore má que está produzindo maus frutos. Meus irmãos, o texto deixando bem claro que pelo fruto nós podemos conhecer e perceber, ter uma evidência se a pessoa pertence a Deus ou se ela não pertence a Deus. Lembrando que nós somos limitados. Eu não conheço o coração da pessoa, eu não consigo enxergar a fé que está dentro da pessoa no seu coração, mas eu consigo enxergar a fé que está exterior. O que eu estou dizendo com a fé exterior? A fé verdadeira vai levar a pessoa a fazer boas obras. E é por essas obras que eu vou perceber, pelo que a pessoa fala, como ela se comporta, o que ela enxerga, as coisas que ela vive no dia a dia, os locais que ela frequenta. Então, nisso eu começo a perceber os seus frutos, eu começo a perceber se são bons frutos ou se não são bons frutos. É a evidência que Jesus Cristo está nos deixando, como você pode conhecer se uma pessoa pertence a Cristo ou se ela não pertence a Cristo. Uma coisa, meus irmãos, nós devemos deixar bem claro aqui. Deus, ele nos salvou para que nós possamos dar bons frutos a ele. E a Bíblia deixa isso muito claro. Olha só o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 10. Livro de Efésios, a carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 10, diz assim para a gente: Pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Note que você foi salvo para um propósito, você foi salvo para praticar boas obras, você não é salvo pelas boas obras. O versículo está deixando claro, o contexto fala sobre isso, mas Deus está dizendo que você é salvo para praticar boas obras. Deus, ele te salvou, o Espírito Santo habita dentro de você e cada dia mais ele vai te santificar, vai mudar o seu estilo de vida para que você ande nas boas obras, para que você dê bons frutos, muitos frutos a Deus. E as pessoas que estão do lado perceberão as boas obras que você está fazendo em nome de Deus, as boas obras verdadeiras, não frutos estragados, mas frutos saudáveis que glorificam a Deus. E as pessoas perceberão que você é feitura de Deus, que você é um poema de Deus aqui na terra, que você é uma obra-prima de Deus, porque Deus está na sua vida trabalhando em você. Ainda que você não seja perfeito, ainda que você erre, mas Deus a cada dia está trabalhando na sua vida. Nós podemos dizer que nós ainda somos uma obra inacabada. E Deus, ele se agrada cada dia mais de trabalhar em nossa vida, cada dia mais para concluir esta obra. E o final dessa obra é para que você seja parecido com Jesus Cristo. Então, deixando claro, todo salvo, ele é salvo para isso, para praticar boas obras. Dificilmente você pode dizer que uma pessoa é salva, e mesmo que ela confesse com a sua boca, se ela não valoriza a igreja local. Eu sou crente dentro da minha casa. Se ela não valoriza a palavra de Deus, não lê a Bíblia, não medita na Bíblia, se ela não valoriza um período de oração, a comunicação com Deus, se ela não valoriza estar com os irmãos em Cristo, se ela não valoriza fazer coisas boas, então se você percebe isso na vida de alguém, dificilmente você poderá dizer que essa pessoa é salva, porque os frutos dela estão evidenciando de que ela não tem a Jesus Cristo, porque neste versículo diz que nós somos salvos para as boas obras. O versículo está deixando claro. Talvez você possa estar se perguntando neste momento, mas
Que obras são essas? Quais são essas boas obras que vai evidenciar se a minha vida para as outras pessoas, se eu pertenço a Deus? Ou como eu posso enxergar alguém, quais tipos de obras que eu posso enxergar na vida da pessoa para dizer se ela pertence a Deus ou se ela não pertence a Deus? Quais são essas evidências, quais são essas obras? A Bíblia responde. Olha só, abre a sua Bíblia em Gálatas, se você estiver acompanhando. Gálatas capítulo 5, e aqui nós veremos algumas obras. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. A pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida vai produzir este fruto aqui. E diz assim, o versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é... Só uma curiosidade aqui, meus irmãos. Perceba que não está no plural, mas os frutos do Espírito. Tudo que está sendo falado aqui pertence a apenas um fruto do Espírito. Então perceba que a palavra fruto está no singular e não no plural frutos. Eu gosto de comparar isso como se fosse uma mexerica. Dependendo do estado que você está, ou como que você chama essa fruta, pocã, tangerina, outros nomes que tem pelo Brasil, eu costumo chamar de mexerica. Então é uma fruta só. Só que ali dentro dessa fruta existem vários gomos da mexerica. É a mesma coisa aqui que está sendo representado no fruto do Espírito. Um fruto só com vários gomos. E diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Este aqui é o fruto que o Espírito Santo irá evidenciar na vida do salvo, na vida do crente. Perceba se estas coisas que estão sendo listadas aqui está sendo evidenciado na sua vida, se está sendo evidenciado na vida de outra pessoa. Desta maneira, observando mediante esse versículo, você poderá dizer, é uma evidência se a pessoa pertence a Deus ou não. Se aquele pregador de internet que eu gosto de ouvir, se ele pertence a Deus ou não. Se eu devo parar de ouvir ele ou se eu posso continuar ouvindo ele porque ele anda no caminho do Senhor. Mais um outro versículo também que fala quais são esses frutos. Olha só, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 15. Diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre o vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Meus irmãos, aqui tem algumas coisas que nós devemos nos revestir a cada dia. É o Espírito Santo querendo evidenciar essas boas obras, essas boas características, essas qualidades em nossa vida, para que nós possamos nos revestir dela e fazer mortificar o nosso velho homem, que é também chamado de Adão. Então, o Adão na sua vida, cada dia mais, tem que morrer, tem que ser deixado de lado, para que o novo homem, aquele ao qual Cristo implantou na sua vida, o novo homem, a vida do novo nascimento, possa crescer na força e no poder do Espírito Santo, evidenciando assim para as outras pessoas que você tem a Jesus Cristo e que você é luz deste mundo, como Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5. Vós sois a luz deste mundo. Para isso, meus irmãos, para a gente terminar, você então, neste momento, precisa examinar a sua vida. Você tem andado com Cristo, você tem andado com Deus, você tem produzido bons frutos a Deus ou você não tem produzido bons frutos? Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 13, e é o último versículo que eu gostaria de ler aqui. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Paulo escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, no finalzinho dessa carta, na conclusão dessa carta, olha só o que ele diz, no versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados.
E aqui nós temos um versículo que nos ajuda, nos anima a examinarmos. Está falando para você, examine. Você realmente é uma pessoa salva? Você realmente já aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Ou será que você é igual aquelas pessoas que comparecerão diante do juízo final no grande trono branco, sendo enganadas, dizendo para Jesus Cristo: Jesus, mas lá na terra eu era crente, eu fazia parte de uma igreja, eu fui batizado, lá eu trabalhava nas atividades da igreja, e Jesus Cristo, Pai, poder dizer para você: eu nunca te conheci, aparte-se de mim, você que não teve nenhum relacionamento comigo. Note realmente se você já aceitou a Jesus Cristo, veja isso, examine, prove a sua fé. Você tem praticado coisas boas, você tem ali evidenciado frutos dignos de conversão, de arrependimento, você já se arrependeu dos seus pecados. Aqui é uma palavra e uma mensagem, uma devocional que eu gostaria de trazer para você essa tarde, para que você possa examinar a sua vida e ter certeza da sua salvação. Examine a sua vida. Você realmente é um crente verdadeiro ou ainda não? Caso não seja, ou caso tenha dúvida da sua salvação, entregue-se a Jesus Cristo. Chegue para Jesus Cristo tendo certeza que Ele está te ouvindo. Jesus Cristo, eu tenho dúvida da minha salvação, mas eu não quero ter isso. Eu quero aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Venha fazer a habitação dentro de mim, dentro do meu coração. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos e amigos, que Deus esteja então abençoando a sua vida neste momento. Examine a sua vida.